Bem, amigos da Rádio Com Objetivo, programa Jornal do Meio-Dia e da TV Poxi. Estamos aqui com a doutora Thalita e doutor Adriano, eles que são aqui da Unidade de Saúde Masud Jalali. E nesse dia tão importante, ou melhor, neste mês tão importante, né, para a saúde aí das mulheres e dos homens também, porque a gente só fala das mulheres, mas o câncer não é só na mulher. Inclusive, tem câncer de mama em homem também, não é isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Apesar de mais raro, também existe câncer de mama no homem. Especificamente o Outubro Rosa é um chamado, né, um convite para as mulheres, mais especificamente, né, a gente atrai muito o público feminino para o exame da mama, né, o exame clínico da mama, através de um profissional especializado, né, que foi treinado e capacitado para realizar esse exame na mulher, e aproveita para falar sobre outras coisas da saúde da mulher também, não só da mama, mas das outras partes ginecológicas também, e saúde mental, testes rápidos, são várias coisas que são oferecidas para as mulheres durante esse mês, né? Hoje está tendo um movimento, né, um movimento com aeróbica, viu, um mutirão, mas segundo a nossa gerente aqui da unidade, ela falou que isso acontece diariamente, essa movimentação, todos os exames que estão sendo oferecidos hoje, toda essa temática que está tendo hoje, está tendo durante o mês todo, o ano todo, é isso mesmo? Exatamente. Nossa unidade conta, né, com um profissional habilitado em educação física. Então, a gente dispõe, né, e através disso as pessoas conseguem fazer atividade física aqui, né, com orientação. Vale lembrar que esse mês ele é lembrado, né, com o Outubro Rosa para atrair as mulheres para o exame de mama e a mamografia, mas o Ministério da Saúde recomenda que esse exame seja realizado a cada 2 anos, né, a partir dos 50 anos ou um pouco antes, se a mulher tiver alguns fatores de risco. A gente fala da atividade física porque é uma coisa que previne, né, diminui o risco, na verdade, porque o sedentarismo, o alcoolismo, o uso de outras substâncias, história familiar, né, de câncer de mama, são fatores de risco que aumentam a chance da pessoa ter um câncer de mama, entendeu? Então, aqui na unidade a gente trabalha de forma preventiva em todas as áreas, tanto fazendo o exame clínico, quanto solicitando a mamografia e também orientando práticas em saúde, né, práticas de saúde para que possa reduzir o risco do câncer de mama nas mulheres. Pronto, vamos ouvir a doutora Thalita, né, para ela falar também sobre um pouco as suas pacientes chegam reclamando de alguma coisa ou simplesmente fazer aquele exame de rotina e aí descobre que está com algum nódulozinho e como é a melhor prática de descobrir se a pessoa tem algum nódulo. Certo. Bom, quando a gente fala, né, até foi uma prática muito usada, né, antigamente foi o autoexame, né, antigamente a gente estimulava isso nas pessoas, né, nas mulheres, porque elas palpavam e sentiam alguma alteração, hoje em dia não. Hoje a gente tem, bom se fosse, se a gente realmente conseguisse restringir a uma faixa etária só, mas não é assim, né? A gente começa o rastreamento, a gente começa os acompanhamentos a partir dos 50 anos. Porém, a gente também tem casos de mulheres mais jovens, né? Então, assim, o autoexame ele não é o principal, mas ele ajuda quando a gente conhece o nosso corpo, né? Eu pensar que eu mesma, eu tive um caso meu, né, pessoal, eu tinha 17 anos de idade e eu tinha na família histórico familiar. Então, quando eu apalpei, para mim estava tudo normal, eu apalpei um nódulo de mais ou menos quase 5 centímetros, um nódulo grande, né? Então, eu apalpei e falei, tem algo errado, e eu não era médica ainda, né? Então, eu falei para minha mãe, e aí a gente foi consultar com o mastologista, realmente a gente fez o diagnóstico. Mas assim, é raro, né? Existe os casos, né? Mas não dá só pra gente restringir a uma unidade só, né? Isso a gente falando de câncer de mama, né? Agora, quando a gente fala também de câncer de colo uterino, a gente também tem uma grande porcentagem de mulheres que são atingidas, por isso que a gente estimula muito a questão da lâmina, né? Tem que fazer lâmina, a gente precisa fazer o preventivo, Papa Nicolau. Por quê? Porque é nele também que a gente ajuda a prevenir, né? Hoje nós temos vacina, né? Graças a Deus, hoje nós temos vacina para ajudar a prevenir, né? Porque uma das principais causas é o papilomavírus, né? Então, a gente tem várias outras, eu falo que a tecnologia ela está aí para nos ajudar, né? Hoje, cada vez que se passa, cada tempo que se
Perdão, cada vez que se passa, cada tempo que vai passando, a gente vê que a gente tem outras tecnologias, a gente tem outras modernidades, coisas que a gente consegue, né, chegar a um diagnóstico mais rápido, né? Quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente fala em torno de 95% de chance de cura, né? Quando a gente fala em câncer, isso é uma porcentagem muito grande, né? Então, quando a gente faz esse exame precoce, a gente tem casos assim, se eu vejo que tem na família, muitas vezes muita preocupação que eu vejo muito no consultório. Porque minha tia, porque não sei mais quem tem, às vezes é um parente até muito longo. A gente não considera essa parentela de alto risco, né? A gente considera quando é o primeiro grau. Qual é o primeiro grau? Irmã, mãe, né? Se elas têm, a gente pode sim ter uma probabilidade de ter. Então a gente já começa a ter o rastreio até um pouco mais cedo, né? Mas tudo isso é o que eu falo, não tente fazer sozinho, né? Às vezes não é nada disso, como eu também já tive casos de mulheres que me procurou porque eu estava com cisto e era externo, né? E achando que era dentro da mama, e não era. Então é importante o exame médico, é importante a gente ir atrás, né? Não tentar fazer diagnóstico via Google, porque dentro do Google a gente fica muito mais preocupada. Quando a gente fala, né, sobre a bioexame, né, Adriano? A gente não fala, não é porque a gente quer esconder diagnóstico. A gente fala para evitar justamente uma euforia desnecessária, né? Então, é muito importante a gente fazer esse mês, não só o Outubro Rosa, a gente vai ter próximo também o Novembro Azul, que a gente precisa desse momento para que a gente chame a atenção para uma saúde que às vezes ela é muito negligenciada, né? Então, basicamente é isso, né? Doutora Thalita e doutor Adriano, os ambos estão aqui batendo esse papo conosco. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de leigo. A mãe teve um câncer de intestino. A filha, ela pode desenvolver outro tipo de câncer de mama, de útero, ou só de intestino também? Essa patologia pode atingir outras células ou só a pessoa só se preocupar com o câncer de intestino que teve? Certo. A gente não igual eu falei, na medicina é muito difícil a gente só restringir, né? Se eu tenho um histórico cancerígeno na família, eu preciso fazer um rastreio geral, né? Independente se ele foi só de mama, independente se ele... Porque existe as metástases, né? As proliferações. E existe também quando... eu não posso falar assim, se ela tem no intestino, é óbvio que o local onde eu vou investigar primeiro vai ser o intestino, né? Não vou investigar na mama sabendo que o da mãe foi o intestino. Mas é importante que se eu tenho esse histórico cancerígeno na família, que eu faça esse rastreio. E esse exame tem que ser feito com mais tempo mais curto do que quem está para descobrir ainda, quem tem um histórico próximo. Filha, né, a mãe faleceu com câncer, ou teve um câncer, e a filha tem que diminuir esse tempo de 2 anos para examinar, fazer esse tipo de... Bom, vou me usar como exemplo, né? Quando eu retirei esse nódulo com 17 anos de idade, eu ainda tive que fazer os exames periódicos, né? No meu caso, não era indicado mamografia, porque minha mama ainda era muito jovem. Então, nessa mama densa, ela não me mostra diagnóstico. Por isso que a gente preconiza a mamografia a partir dos 45 anos. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, né, temprano, eu acompanho com ultrassonografia, certo? Então, eu faço. Qual é o que a gente faz? A cada 6 meses, nos primeiros 2 normais, 2 ultrassons normais, a gente só faz repetir anual, né? Aí faz anual, estando tudo normal, a gente passa para 2 anos, né? Então, isso também vale também para a questão da lâmina, né? A gente fala, não, todo ano eu tenho que fazer. Não, mas às vezes a gente precisa que fale todo ano para que a pessoa chegue e consiga fazer pelo menos a cada 2 anos. Então, tudo tem um tempo certo, mas se caso tiver alterado, a gente precisa fazer um rastreio até um pouco mais antes, né? Tá bom, doutora Thalita, tá bom, doutor Adriano, Larissa, todos, muito obrigado, um forte abraço, e segue você daí dos estúdios Dionísio Santana no Jornal do Meio Dia e a TV Poxi. Obrigado a todos e até logo mais.